Anatomia do sistema cardiovascular. Em anatomia, gente, angiologia é o estudo dos vasos sanguíneos e linfáticos, abrangendo ainda o estudo do coração, do baço e de outros órgãos linfáticos. Mas nessa aula nós vamos falar sobre o coração e os vasos sanguíneos. A parte linfática nós vamos falar na próxima aula. O aparelho cardiovascular ou circulatório é o conjunto de órgãos que tem por função o transporte e a distribuição de substâncias essenciais ao metabolismo celular, assim como a remoção de catabólitos e a distribuição de produtos elaborados pelo próprio organismo, a serem utilizados em suas diferentes regiões. Esse sistema circulatório, gente, compreende o coração e os vasos sanguíneos, que eu vou resumir o que são nos próximos slides e depois vou descrever melhor cada uma dessas partes. Primeiro sobre o coração, minha gente. O coração é a bomba muscular do sistema circulatório, que proporciona impulso ao fluxo sanguíneo. E aí, falando do impulso do fluxo sanguíneo, a gente tem a sístole e a diástole, que são dois estágios do ciclo cardíaco. A sístole é a fase de contração do coração, onde o sangue é bombeado para os vasos sanguíneos. Já a diástole é a fase de relaxamento, fazendo com que o sangue entre no coração. Além do coração, a gente vai falar hoje sobre os vasos sanguíneos, que consistem em artérias, capilares e veias principalmente, e formam um sistema contínuo no qual o sangue circula pelo corpo. As artérias são vasos sanguíneos de alta pressão que conduzem o sangue do coração para os tecidos. Já as veias são os vasos sanguíneos que conduzem o sangue de volta, ou seja, a partir dos tecidos para o coração. E os capilares, que são vasos sanguíneos de menor diâmetro e permitem a passagem de substância para os tecidos e a troca gasosa também. O sangue, pessoal, transporta oxigênio e outras moléculas necessárias para o metabolismo celular normal, para os tecidos, e na volta transporta produtos celulares dos tecidos para o fígado, para os rins e para o pulmão, para que ocorra então o seu metabolismo e excreção. Nos mamíferos domésticos, com exceção do gato, o volume sanguíneo é cerca de 6 a 8% do peso corporal, enquanto no gato ele representa apenas 4% do peso do corpo. Isso é uma estimativa, uma média. E não tem como a gente falar de sistema cardiovascular e de sangue, gente, sem citar a doação de sangue. Então, os animais também podem ser doadores de sangue, porque não só os humanos, né, precisam desse tipo de doação, mas os animais também, principalmente quando eles têm algum problema de anemia, hemorragia, coagulopatia, hipoproteinemia, vários fatores que fazem com que o animal precise da doação de sangue de outro. Então, solidariedade não só no mundo humano, mas também no mundo animal. O tempo de circulação, pessoal, ou seja, o tempo que leva para uma célula sanguínea ser transportada de uma veia jugular ao redor do corpo, depende do tamanho do animal, mas também de fatores mediados pelo sistema neuroendócrino. Mas só como uma curiosidade, em média, nos animais de grande porte, o tempo aproximado é de 30 segundos, já no gato é de apenas 7 segundos. E aí não é a mesma coisa que TPC, tá, gente? TPC a gente usa na avaliação clínica dos animais e significa tempo de preenchimento capilar. Então, agora que a gente já introduziu o assunto, vamos falar mais detalhadamente sobre o coração. O coração, gente, é o órgão central do sistema circulatório. Ele é composto principalmente de músculo cardíaco, que é o miocárdio, e que forma uma bolsa dividida em 4 câmaras: o átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E assim como se faz em humanos, gente, nos animais também pode ser feito ecocardiograma ou ecocardiografia, né? Que vai avaliar a estrutura e o funcionamento do coração, baseado no uso de ultrassonografia.
O coração é envolvido pelo pericárdio e forma parte do mediastino. Lembra do mediastino, gente? A gente falou dele na aula de sistema respiratório. O pericárdio é a cobertura fibrocerosa do coração. Mais detalhadamente, trata-se essencialmente de um saco com invaginação profunda com seu lúmen, a cavidade pericárdica, e que se reduz a uma fenda capilar. Essa fenda contém uma pequena quantidade de um fluido seroso, que a gente chama de líquido pericárdico, e que facilita o movimento do coração contra o pericárdio. O pericárdio pode ser dividido em uma parte fibrosa central e uma parte serosa interna e externa, e pode ainda ser subdividido em parietal e visceral. E aí, falando de etimologia, peri significa ao redor de, e cardio, obviamente, significa coração. Então, como vocês podem ver, o pericárdio é esse tecido em forma de saco que envolve todo o coração e as raízes dos seus vasos. Essas imagens são para que vocês vejam a divisão do pericárdio. E ainda as subdivisões, que eu já tinha mencionado. Uma aplicação prática que a gente pode fazer sobre esse conhecimento é falar de pericardite. Pericardite, gente, é um processo inflamatório que afeta a membrana que recobre e protege o coração, que a gente já falou que é o pericárdio. E essa doença pode ser aguda ou crônica e ser causada por vários fatores. Outra aplicação prática que a gente pode fazer é falar da retículo pericardite traumática. Então, pericardite a gente já falou o que é a inflamação do pericárdio. E o retículo, gente, na semana passada a gente teve aula de sistema digestivo e eu falei para vocês que o retículo é um dos estômagos, né, uma das câmaras do estômago de bovinos, né, de ruminantes, que eles têm quatro câmaras no estômago, lembra? E uma delas é o retículo. O retículo, gente, ele fica ali bem próximo do diafragma. E o que isso tem a ver com o pericárdio? Se o pericárdio está envolvendo o coração, está na cavidade torácica, e o retículo está na cavidade abdominal. O que uma coisa tem a ver com a outra? É porque os bovinos, eles têm um apetite nada seletivo, eles não são seletivos para se alimentar. Então, eles têm o que a gente chama de apetite depravado. Eles comem coisas que não são alimentos. Então, eles podem se alimentar, por exemplo, podem ingerir pregos, a objetos pérfuro-cortantes, e aí isso daí vai parar no estômago, vai parar lá no retículo, numa dessas câmaras, né, que é o retículo, e o retículo, pela proximidade, como vocês podem ver aí na imagem, ó, o retículo, quando ele é perfurado, ele também perfura o diafragma, porque ele está ali apoiado, e quem também está apoiado do outro lado, na cavidade torácica? O coração, gente, e o coração é envolvido pelo pericárdio. Então, pode acabar causando essa retículo pericardite traumática, um trauma por um objeto pérfuro-cortante que faz ali uma lesão não só no retículo, como também no diafragma e no pericárdio.